processar o patrão. Eu contra o patrão, não é você contra o seu patrão. É você contra todo o departamento jurídico do patrão. Não é um encontro de honra em que vocês vão trocar tiros. É você contra a empresa. E a empresa é uma pá de nego. É por isso que, na teoria, você precisava de um sindicato que tinha um serviço jurídico grande para bater mano a mano com a empresa. A maioria dos sindicatos não tem um serviço jurídico que preste. Talvez a exceção dos metroviários. Mas os metroviários, eles são outro nível de sindicalismo que eles já estão melhor. Aí volta. O Alisson Mascaro, o que supostamente ele fazia? Ele chegava nos alunos dele, do sexo masculino, e dizia, vem aqui na minha casa. Vamos ver se eu consigo te orientar. E esses rapazes eram assediados sexualmente. E esses rapazes ficam pensando, rapaz, mas se eu desistir ou denunciar, como fica a minha carreira o resto da vida? Sim, é verdade. Parte do meu artigo, mesmo antes de saber do Alisson Mascaro, listava faculdades como local de assédio. Essa moral nossa contra assédio sexual é uma moral que vem do local que o pessoal não gosta de falar, que é da CLT. O verdadeira legislação que pune assédio sexual é a CLT. Não tem uma legislação que preste fora da CLT que proteja homens e mulheres do local de trabalho. É por isso que eu tive problemas. Porque eu comecei a afirmar, tem certeza? Eu estava num grupo que eu participava e uma pessoa comentou um pouco disso, que achava que estava sofrendo assédio. Ninguém deu uma fala pro coitado. Eu tive que chegar depois, conversar com ele no privado e falar, irmão, ninguém vai te apoiar, tá? Porque ninguém do nosso mercado, que é muito pequeno de professores, quer ouvir isso. Ninguém vai te apoiar. Porque depois nem você nem nós vamos conseguir emprego. Eu fiz a sugestão, e essa aqui é a parte polêmica dessa discussão. Eu não acho que o Alisson Mascaro caiu por causa dos assédios. Eu acho que ele caiu porque alguém queria derrubar ele e pegou esses assédios. E eu acho que é efeito colateral, porque a primeira coisa que o Meteoro fez quando foi noticiar o Alisson Mascaro foi dizer, o Alisson Mascaro era quem? Ele foi amigo e professor do Silvio Almeida. Por sinal, atualizando vocês como está a situação do Silvio Almeida. Não pegaram ainda os depoimentos, nem mesmo da Arielle. Ninguém avança com essa acusação e, pelo jeito, destruíram a carreira do cara à toa. Você deve perguntar, mas, André, a gente não tem que não levar isso em conta e Jack é Jack? Eu vou dizer uma coisa que todo negro que está nessa live conhece, duas palavras que vão contra isso. Emmett Till, o caso do garoto que foi acusado de mexer com uma moça nos Estados Unidos e espancaram o diabo do moleque, penduraram, se não falha a minha memória, num poste. Uma grande parte do movimento feminista no Brasil utilizou mulheres negras com promessas de emprego para derrubar inimigos políticos. A pergunta é essa: essas mulheres ganharam o que depois? Então, desculpe dizer isso para os meus irmãos que estão aqui. Caras, nós homens negros, infelizmente, não podemos confiar nem nas mulheres negras. Por quê? Porque a gente está nessa conjuntura que não dá. Talvez depois melhore. Mas é aquilo, meus irmãos. Numa crise de emprego como estamos numa crise de emprego. O governo brasileiro está colocando dentro da média de empregos os empregos informais, aquele emprego que você vai vender um docinho ali no farol, está colocando tudo junto. Estou lendo Cris Matias agora. Isso é fato. Se um assediador cai, todos os outros caem. O Silvio é um exemplo, deu em nada. Pô, e aí que tá o negócio, irmãos? Pegando o que você falou, Cris. Foi só para derrubar o cara? O grande mérito da ministra de Relações Raciais, o grande mérito da nossa grande ministra negra, Arielle, foi derrubar um homem negro? De resto, ela não tem mais nada? Ela não conseguiu fazer mais nada? Jura que foi isso? E aí é um problema seríssimo. Então, o que a gente está precisando aqui?
Não adianta você fazer qualquer reivindicação identitária sem mexer no quê? Na ciência, meus irmãos. Se nós temos muitos problemas na legislação de abuso de mulheres, nós temos que melhorar a ciência forense. Temos que convencer juízes, promotores ao quê? A consultarem médicos, cientistas. A gente fala muito do direito estadunidense, eu vou falar uma coisa do direito estadunidense. Eles não falam sem ouvir a perícia. O grande problema no Brasil para combater crimes de ódio, crimes contra mulheres, é o quê? Melhorar a perícia. Todo maldito advogado criminal de rico, onde ele vai para derrubar a acusação, ele vai na perícia. Essa lenda que os caras só ficam pegando grana é para tirar nossos olhos do lugar certo. Se você for na perícia e ver algo errado, você derruba o caso inteiro. Creio que um amigo falou que é fruto da árvore envenenada. Se uma prova foi conseguida de maneira indevida, todo o caso cai. Nós não estamos aqui trabalhando com essa ideia. A Vicky está falando nada. Verdade, Vicky. É ali que está a sacada. Se a gente não melhora as investigações, porra, a gente tem que identificar melhor como mulheres sofrem abuso. Negro fica falando pra mim que ninguém consegue abraçar Jack na periferia. Porra, Mano Brown abraçando o Neymar. E aí? Eu vi um monte de gente cobrando o Mano Brown quando o acusaram. Reparou que essa acusação desapareceu? O Ed Rock, que no final o advogado dele orientou ele direitinho a não sair do local. A moça tinha acusado ele, mas parece que a moça estava num surto. E ele se provou que não tinha acontecido nada. É nesse nível que eu tô falando. Nós não podemos confiar em ninguém. Mas nós temos que o quê? Investir em novos exames para descobrir se a vítima sofreu alguma coisa. Vocês sabiam que DNA não é muito bem aceito no Brasil? Vocês sabiam disso? Os exames de DNA para identificar culpados não são muito bem aceitos no Brasil. A ideia que a gente tem de uma PC, polícia científica, é envenenada pelos seriados que a gente assistiu. A busca de evidências não funciona tão bem quanto a gente imagina. Então, em verdade, as pessoas não. Nos casos, elas vão muito pela cara do indivíduo. Eu vou citar um caso que eu sempre cito aqui. Um juiz, se não me engano, ele era do Amazonas, comentou esse caso aí. Depois eu pego o nome dele. Que ele falou que tinha um cara falando o seguinte: eu preciso de uns remédios novos aqui, porque tô com uns problemas. E o juiz lá despachando, vai falando. Tá, eu preciso de uns remédios por causa disso, blá, 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 blá. Aí tal coisa, e ouvindo o cara precisar dos remédios. Aí ele falou: mas por que você precisa tanto desses remédios? Aí o cara levantou a cabeça. Eram remédios pros rins, porque o cara era cadeirante. Qual é a graça dessa horrível tragédia? A acusação criada por policiais dizia o seguinte: eles prenderam um suspeito pulando um muro. O cara era cadeirante desde o nascimento. Ele era cadeirante desde o nascimento. E foi preso com testemunho de policiais dizendo que ele pulou um muro. Entenderam como a justiça brasileira não usa a ciência? Ninguém olhou para esse cara. Ninguém. Aliás, ele morreu sem conseguir os remédios. É esse um dos nossos dramas. O movimento feminista, as mulheres trans, rapaziada LGBTQIA+, movimento negro, a gente tem que investir em ciência, meus negros. É isso. Justiça não se faz sem ciência. Qualquer pauta que você tenha, que você não está lutando para que subam mulheres negras, mulheres trans, LGBTQIA+, inclusos, homens negros, para locais de ciência e forçando cada vez mais a legislação a usar a ciência, são pautas que não existem. É este um dos nossos dramas. Qual o drama? As nossas terríveis novas aventuras. Parte da minha pauta era o quê? As novas aventuras. Bruce Wayne sabe bem disso e é o aristocrata. Infelizmente você me deu, querido Thiago, a brecha que o sistema precisava. Ô gente, vocês sabem que na verdade todos esses movimentos safados que é contra o Batman
na verdade, é contra a ciência, né? Porque o Batman faz tudo de maneira científica. O Batman é a melhor expressão do pensamento científico aplicado à legislação. Ah, o Batman é branco, o Batman é isso, mas repara que o Batman sempre vai procurar provas. Essa política de cancelamento não procura provas. Ela simplesmente destrói as carreiras das pessoas sem ter acusação formal. Por exemplo, voltamos ao Neil Gaiman. A reportagem da Vulture pega vários relatos, sabe o quanto isso importa na prática? Nada. Isso pode ser provado? Isso pode ser provado. Ah, mas é o direito burguês. Quem dizia isso é Alisson Mascaro. Vocês têm alguma opção melhor? Você, homem negro, que está sendo acusado de algo, você está sendo acusado de abuso. Quem corrigiu isso nas feministas foi a... Ai, meu Deus, fugiu o nome dela. Angela Davis, que tem um dos textos mais criticados pelas feministas, em que ela fala o mito do homem negro abusador e violento, em que ela fala uma coisa muito interessante. Quanto mais pobre é um homem, menor o machismo dele. É exatamente o contrário do que a gente acredita. A gente acredita que gente poderosa não deveria ser machista. É o contrário. Quanto mais poderoso o indivíduo, mais ele exerce o machismo. Quando um cara é muito pobre, ele e a companheira dele, eles têm que se virar nas tarefas do lar e ele vai se virando. E o machismo dele é mais baixo. Não é zero, mas o machismo é mais baixo. Cris, uma dúvida dentro dessa fala. O que tu acha da agenda woke, janela woke? Acho que é... essa agenda woke é o que o pessoal de direita chama as pautas identitárias. Essas pautas identitárias, aí volta outro problema que a gente está falando dos imigrantes. Vocês sabem que muitas dessas agências, como a USAID, o Me Too e outros, eles recebem recursos financeiros dos governos para estar aqui. Num quadrinho, acredite ou não, num quadrinho chamado Water vs Stormwatch, o roteirista, que é um jornalista judeu de esquerda, se você acha que todo o jornalista judeu é de direita sionista, toda ilusão. É um jornalista que ele vai debater o seguinte, no quadrinho, essas empresas, como Médicos Sem Fronteiras e outros, elas entram dentro dos países, ficam assumindo as políticas públicas, o que elas fazem com essas informações? Por exemplo, quem orquestrou a queda do Silvio Almeida foi o Me Too. Foram eles que fizeram as denúncias. Quem é o Intercept? Olha o que o grande do Intercept é hoje, o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald está quase com uma agenda imperialista. E daí? Eles sacaram. Qualquer agência internacional é suspeita. O que é uma agência internacional num país soberano? É uma rapaziada que está ali dizendo, olha, o seu país não sabe se cuidar direito. Pode deixar que a gente cuida. O que eles estão ganhando com isso, rapaz? Duas falas aí. Quando se falou que a gente vive sobre os pilares de Roma, isso me ajudou a entender melhor a democracia ocidental. Exato. Isso aqui é... Não esqueçam que grande parte da tecnologia estadunidense é romana. Os maiores centros de estudo sobre o Império Romano estão onde? Estão em Roma? Não, estão nos Estados Unidos. Eles colhem até informações geográficas da viagem. Mas é claro que eles recolhem. Eu fui falar com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras. Vamos chegar nos chineses. E se alguém falar, os chineses estão fazendo a mesma coisa. Os chineses, eu não acho que eles são imperialistas, mas não esqueçam que eles são um país estrangeiro, desculpa. Repito, não gosto de discutir nessa chave, mas essa chave tem seu valor sim. Os nossos amigos chineses, vocês têm que olhar o que eles são. Os chineses, para começar, vamos lá, por partes. Tá, vamos nós se embrenhar, vou com você. E sobre colher informações geográficas, Tiago, sim, recolhe. Eu participei de um simpósio sobre o Médicos Sem Fronteiras e eles falam especificamente disso, de chegar nas áreas, mapear o local, colocar eletricidade. Então eles produzem informações. Quem fica com essas informações? Quem faz as auditorias. O que é feito com essas informações? Boa pergunta. Os chineses, eles têm um plano muito curioso. Qual é o plano dos nossos amigos chineses? Os chineses... Bom, um pouquinho de história da Revolução Chinesa. Primeiro ponto sobre os chineses.
A gente não pode esquecer que a China, o que a gente chama de China, que se não me engano eles chamam de Wuhan, existe. Melhor parar por aí, a live cai. Bom, se tivesse em outro, talvez até diria. Meus queridos, os chineses, aquilo que a gente chama de Império Chinês, o que a gente chama de China, existe desde o mundo antigo. Vocês sabem quantos milênios aquilo está lá se organizando? Então já é um território muito bem organizado. Primeiro ponto. Quem diz isso é um cara que tem um livro chamado Adam Smith em Pequim, em que ele levanta um problema. A pergunta não é se a China ia dominar o mundo. A China é quando a China ia dominar o mundo. Nossa professora, fui escrava deles por 2 anos. Meu Deus! Segunda a segunda, folga 2 semanas. Sem assinar carteira, eu saio decente. Mas eu precisava, e depois de ficar com raiva deles, eu pensei, se eles estão fazendo é porque alguém está deixando. Exato, querida. Queridos, vocês que me conhecem, nossa, meu Deus, apareceu agora que ia vender um curso. Vou vender curso, hein? Ó, safado. Caras, ninguém é bom, ninguém é mal. No fundo, isso não existe. Ah, tem um país bonzinho, um país... Porra, Guerra Fria, irmãos, os russos no stalinismo invadiram a Polônia, que também era socialista, porque eles não queriam vantagens. Nós sabemos o que está acontecendo, vocês. Vou pegar 2 gerações, a minha geração é de vocês. Nós não temos, devido à nossa educação, o direito de ser tão ignorantes para acreditar em bem e mal. Nós não podemos cair nessa. Não pode ser. Nossos amigos chineses, queridos e queridas, estão fazendo o seguinte, eles estão jogando o jogo internacional deles. Tudo começou... Os chineses estão fazendo o que eles estão fazendo desde a Revolução Comunista, feita por Mao Tse-tung e etc. E por sinal, vou falar a verdade, eu admiro os chineses, mas não, vamos lá. A China, eles sabem o tamanho do território deles há mais de 4.000 anos, se não me falha a memória. Exato. Mesmo assim, esse império assustador tomou uma porrada dos ingleses, que venderam ópio até dizer chega. E os chineses, eles têm uma tendência a se fecharem. Vou fazer a crítica desse negócio de mercado interno. Se você se fechar demais, inimigos externos podem vir. Foi o que aconteceu com os nossos amigos chineses quando os ingleses apareceram lá. E culturalmente não querem, lendo novamente, e culturalmente não querem abrir mão do seu espaço territorial. Acho isso importante, mas é claro que eles não vão abrir. Sabe um pessoal que eu tomei raiva e não percebi que tomei raiva? Do Beast Boys, né? Aí alguns perguntam, por que eu tomei raiva do Beast Boys? Porque eles tocaram no Free Tibet. Vocês sabem que o Tibete, na verdade, é território chinês. Sempre foi território chinês. E lá é a nascente do rio Amarelo, que é o rio mais importante da China. Eles nunca vão abrir mão daquilo. Eu faço economia, um professor de ciência política, Daniel Feldman, citou esse livro sobre Adam Smith e Pequim. Leia esse livro. Leia o do Japão, leia esse, e sugiro ler esse aqui. Escritos Estratégicos, que está em contrário aqui, que é de um professor meu chamado Wilson Barbosa. O Wilson é maoísta, saiba. Há uma tendência dos negros na América serem maoístas. Por quê? Os Panteras Negras, o Vietnã, tudo lá é ligado ao maoísmo. Então há uma forte tendência a gente simpatizar com a China, porque a China tem uma enorme política antirracista. Isso ninguém pode tirar da China. Pode ser, em parte, para derrubar os Estados Unidos? Sim, e daí? Vocês têm que entender uma coisa sobre a China, meus queridos. Principalmente a China revolucionária a partir do Mao Tse-tung. Os chineses aprenderam que sair na porrada direto não dá certo. Eles aceitaram essa ideia. É o que eu falei na chamada aqui. O que é... Vocês têm que saber algumas coisas. Se você ler o livro que eu mostrei agora, do Wilson, Vietnã tem essa política também ou voltou a cercar? Não, Vietnã é um governo socialista brabíssimo e muito do funcional. O Vietnã, como é um governo socialista, brutal e funcional. O pessoal gosta do Vietnã. Essas coisas que a gente vê do Vietnã todo quebrado, isso é coisa de filme estadunidense.
Vietnã tá com níveis de urbanização altíssimos. Você vai para lá, tem metrô para tudo quanto é lado. Você se desloca muito bem. Os índices da população tão bons. É claro que você não quer ver isso, porque os Estados Unidos querem propagar uma ideia que eles estão propagando desde o Vietnã, que é essa. Que essa é a verdade sobre... Meu Deus, acabei de fazer a chamada mais clássica de filme de vídeos de direita. Essa é a verdade sobre o Vietnã que os Estados Unidos não querem que você saiba. Os Estados Unidos, meus queridos, são inimigos jurados da China, mais do que da União Soviética, desde a Guerra da Coreia. Os chineses e os Estados Unidos já se enfrentaram em guerra. Eles já se enfrentaram em guerra. E os Estados Unidos perdeu. Se você for estudar a mesma divisão das Coreias, quem estava lá apoiando a Coreia Popular, a chamada Coreia Socialista, eram os chineses. Os chineses, todo mundo sabia que era Forças Armadas Chinesas. Alguém tinha coragem, mesmo os Estados Unidos, em 53, de enfrentar a China? Ninguém queria. Ninguém queria, mesmo porque a União Soviética estava lá. Oi, o que vocês estão fazendo aí? De 53, desde a Guerra da Coreia para frente, os Estados Unidos não ganham uma guerra. Eles não ganham guerras. O que eles fazem, na verdade? Eles invadem o local e destroem tudo. Destroem tudo, certo? E depois, isso explica um cara chamado George Bush. Os Estados Unidos, como você ganha dinheiro lá? Voltamos à produção de empregos, na construção civil. As empresas do George Bush, pai e filho, são empresas de construção civil. A destruição do Iraque, meus queridos, já tinha o plano de reconstrução do Iraque antes da guerra do Iraque. Então o que eles fazem? O que a gente fica descobrindo, o que a CIA faz? A CIA fica fazendo um monte de plano de reconstrução. Então eles fazem guerras nos locais e depois, como o local está arrasado, eles alegam que era uma ditadura e muitos eram. O que eles fazem depois? Tem que ter uma empresa aqui para reconstruir. Vamos fazer uma licitação. E a única que bate com a licitação são empresas militares ou ligadas ao militares. E essas empresas que reconstroem os países. E vão à vista ainda absorvendo dinheiro e capital desses locais. Como você diz, procurar e destruir, mudar a tática de guerra, né? A Procurar e Destruir, Search and Destroy, que é até o nome de uma música do Metallica, era também conhecido como doutrina de atrito ou doutrina de contagem de corpos, que é o quê? A guerra não é medida pela geografia conquistada, e sim pela quantidade de negros que você matou. Não deu certo no Vietnã. Os Estados Unidos, repito, eles ficam vendendo, principalmente através dos quadrinhos, que eles são uma força militar poderosa, mas eles não são. O Thiago está falando aqui, as revoluções coloridas. Exato, os Estados Unidos ficam fazendo o quê? Eles ficam incentivando movimentos dentro de cada